Boa noite, mais uma live do Meditando com Elô e hoje vamos falar sobre alegria e felicidade. Qual a diferença entre elas? Usamos uma pela outra muitas vezes, mas hoje vamos falar sobre a diferença entre alegria e felicidade. Aguardando o pessoal chegar. Os 5 minutinhos de praxe. Boa noite, Hermínia, bem-vinda. Meditadora presente aí, persistente, maravilha. Olá, boa noite, Maria Lucélia. Maria Lucélia, quer participar do meu vídeo? Igual a Maria Antônia? Boa noite, Hermínia. A Maria Lucélia apertou algum botãozinho que está pedindo para participar do meu vídeo. E se quer participar com todo prazer, entra na live também. Só me escreve outra vez aqui no chat se realmente você está querendo entrar ou se sem querer apertar um botão. Igual aquela noite que foi bem engraçado, que a Maria Antônia apertou esse botãozinho e eu chamei ela para a live, daí ela dizia, não. Mas me dá muito prazer que essas alunas meditadoras conversem diretamente comigo, façam alguma pergunta direto aqui, sem querer apertou o botão. Mas vai me dar enorme prazer o dia. Lá vem a Maria Antônia. Boa noite, Maria Antônia. Sempre presentes essas meditadoras maravilhosas. Muito bem, bem-vindas aqui para conversarmos e refletirmos sobre a diferença entre alegria e felicidade. A gente, em geral, usa uma pela outra, um tanto descuidadamente, sem pensar. Silvana Lisenberg, como vai, Silvana? Bem-vinda! Fazia tempinho que não te via por aqui, agitada com o lançamento. Bem-vinda, bem-vinda. Aqui. Vamos ver, meninas. Hoje o assunto é ótimo, Maria Antônia. Pois é. Essa questão, bom, já passaram os nossos 5 minutinhos de praxe, né? E o pessoal vai entrando. E de qualquer forma, esse vídeo essa live fica gravada em vídeo e as pessoas que chegarem atrasadas, sempre temos aí umas mamães que atualmente têm vindo, mas precisam colocar as crianças na cama e acabam chegando um pouquinho mais tarde ou dar o jantar para o marido e estão entrando no meio da live. Mas com ela gravada, pois é fácil vocês retomarem e quem quiser revisar, pois tem a possibilidade de estar vendo a live completa, né? Então, realmente esse assunto da alegria e felicidade é muito interessante, porque em geral, como eu disse, usamos indistintamente muitas vezes, sem parar para refletir. Em geral a gente fala, nossa, fiquei muito feliz porque cortei o cabelo, ficou ótimo. E, na verdade, deveríamos dizer, fiquei muito alegre porque eu cortei o cabelo e ficou ótimo agora.
Mas mesmo que eu não tivesse cortado o cabelo, que ele estivesse comprido e eu achando que precisava cortar, já estava na hora de cortar, eu ainda continuaria sendo feliz com quem eu sou, comigo mesma. Ainda que olhando de manhã para o espelho e falando, uau, já está na hora de cortar e ainda não consegui cortar. Porque uma das questões determinantes entre alegria e felicidade, dois aspectos muito importantes. A alegria muito passageira, porque outra vez o cabelo volta a crescer igual, ou de repente porque você quis casar e 2 meses depois você descobre que a pessoa com quem você casou no dia a dia e de nossas roupas comuns dependuradas, como diz a música, não era quem você esperava e você já, uau, começa a pensar que não fez a escolha muito correta e deixa de ficar alegre. Agora, decidindo casar, decidindo divorciar, decidindo ter filhos, decidindo não ter filhos, decidindo, como se diz, se concentrar somente na sua carreira e deixar a família de lado, decidir se concentrar na família e deixar a carreira de lado. Qualquer uma dessas questões te deixa alegre no momento da decisão e é passageira e pode se tornar uma dor de cabeça e uma tempestade se você não for feliz com você mesma já. Se você não desenvolver tua felicidade que se baseia na sua aceitação de quem você é, com suas qualidades, suas inadequações. Mas de qualquer forma, feliz com esse conjunto que é perfeito, funciona perfeitamente. E mais perfeito ainda, se eu realmente consigo parar e falar, uau, aqui foi inadequado o que eu fiz. Isso é perfeito, porque quando eu posso enxergar meu lado de inadequação, os aspectos inadequados meus, objetivamente, sem julgamento, sem chicotinho, fora chicotinho de julgamento, mas quando eu consigo olhar minhas inadequações, aceitá-las, eu posso começar a transformá-las. E quando eu consigo realmente olhar as minhas qualidades, eu posso desenvolvê-las. E isso é perfeito. E isso passa das alegrias a construir minha felicidade, que é esse mastro central que conecta, que me faz conectar com a minha força interior. Essa é uma grande diferença entre alegria e felicidade. Uma que não temos conversado e não me lembro de ter conversado na última vez que falamos a respeito do assunto. Já tivemos outra live que falou do assunto. Mas refletindo essa semana a respeito para poder conversar com vocês, me veio mais esse insight, recordando aulas de meus mestres. As alegrias são passageiras, são superficiais e, lógico, dá um up. A gente sorri, a gente gargalha, a gente ri, parece que olha o mundo ficar todo diferente naquele momento, maravilha. Mas não me conecta com a minha força interior. A felicidade, quando eu paro e me sinto feliz. Não preciso de exuberância. A alegria chama exuberância, o que não é ruim,
Mas o problema é que às vezes o excesso de alegrias e exuberâncias pode cair na tristeza e depressão quando o resultado não é aquele que esperávamos. Mas quando eu construo passo a passo a minha felicidade, com observações objetivas de como eu ajo, de como eu falo, como eu respeito as outras pessoas, como eu me respeito, e vou construindo essa felicidade por ir mais para o lado da adequação. Também construo a felicidade quando resvalo e me arrependo do que fiz, mas posso olhar objetivamente e falar, ok, agora eu sei como faço, que não tá legal, e posso trabalhar isso. E isso aumenta a nota da minha felicidade, aumenta o nível da minha felicidade, porque a felicidade me conecta com essa energia que me faz estar viva, da energia da qual eu sou formada, a energia que sou eu, essa energia inteligente. A felicidade me conecta com ela. O que é que vocês acham disso? Alguém tem algum comentário? Meninas, refletindo. Regina Mastini, bem-vinda. Interessante, né? Um aspecto que a gente ainda não tinha conversado e que eu recordei ao estar aqui refletindo para poder fazer essa aula para vocês. Um aspecto muito importante das alegrias que são exuberantes, que em geral elas vêm de fora para dentro, são acontecimentos que nos fazem sorrir, que nos fazem vibrar, que nos fazem exuberar, né? Se é que existe o verbo. E felicidade que nos faz refletir, que é aquele aconchego, que apesar de que as coisas estão complicadas e eu tenho muito que resolver, eu sou feliz com quem eu sou, eu tenho certeza de que vou encontrar a resposta. Ou eu tenho certeza de que se eu não souber a resposta, eu sei quem buscar que vai poder me apoiar. E aqui a Maria Antônia, hoje eu vi uma palestra espírita e o palestrante falou sobre felicidade, que interessante, pois é. Felicidade é de natureza humana. Afirmou que Sócrates disse: felicidade é ser. Olha só, Maria Antônia, justo o que a gente estava dizendo. Eu sou. Excelente, Maria Antônia. Eu sou essa pessoa, esse ser, essa energia inteligente. Com essas adequações e com essas inadequações, eu sou inteira, sim e não, yin e yang. E alegria, o verbo é eu estou. Muito interessante ver um terceiro aspecto. O verbo que devemos usar com as alegrias é eu estou alegre. E o verbo que devemos usar com felicidade é eu sou feliz. Apesar de que perdi um ente querido, meu coração está desgarrado e vou chorar essa dor. Mas continuo sendo feliz com quem sou. Maravilhoso! E aqui vamos ver tudo verdadeiro. E a felicidade exatamente quando
construímos nossa felicidade e ela permanece. E, obviamente, para tudo é necessário alimentá-la. Mas uma vez que a gente realmente se aceita como é e aceita que somos um trabalho constante, somos um ser em construção desde que nascemos até que morramos. A work in progress, como dizem os estadunidenses, né? Um trabalho em progresso. É um evento que sempre está melhorando, progredindo. Pode até dar uns passos para trás, mas continua depois um para trás e 3 para frente. É um trabalho em progresso, uma obra em construção. Seja uma obra de arte ou uma obra de um edifício, é uma obra em construção. E se pararmos para pensar naquela maravilha dos conceitos super complementares da filosofia budista, um complementa o outro, como tudo é impermanente, nada dura e tudo muda e se transforma, porque nada dura para sempre, somos sempre um trabalho em progresso, um evento em construção, uma obra em construção. Um edifício, quando fica pronto, já tem partes dele que começaram a envelhecer e daqui a alguns meses já tem que tomar cuidado, ajustar, pintar, cada temporada tem que arrumar, certo? E assim somos nós também. Seja na parte física, porque tem momentos em que estamos esbanjando saúde, em outros momentos nossa saúde recai, às vezes até pela mente ou não, mas caiu a saúde, nós temos que consertar, limpar toda a nossa fisiologia para nos livrar aí desses vírus, das bactérias, do que for, reestruturar a saúde, um passo atrás e voltamos a ir adiante. Né? Muito interessante. Seskine, Regina, Regina, deixa eu ver pela foto, tá pequenininha, parece a Regina. É que tem mais Seskine que participam. Perfeito. Elo, também já ouvi que felicidade sempre vamos buscar, nunca teremos felicidade duradoura ainda. Bom, aí está. Eu penso que no momento em que a gente constrói nossa felicidade, ela permanece. Porque o que não é duradouro são as alegrias. Quando eu fico doente, pois eu não fico nada alegre de estar doente, mas eu não diminuo minha felicidade, inclusive a minha felicidade de ser quem sou é que me faz buscar me curar dessa doença. Eu penso que quando você desiste da felicidade, é aquela pessoa que suicida, é aquela pessoa que não se cuida nunca mais, mas realmente, e no fundo disso sempre tem a falta de aceitação de si próprio. Uma pessoa que se aceita tal como é e assume o trabalho de melhora constante, ela é feliz e não tem transtorno ou fenômeno no mundo que mude isso. Quando a gente se aceita tal como é e se determina
a se trabalhar para uma melhora contínua, você é feliz e permanece feliz independente de alegrias e tristezas. Se eu talvez perca a minha felicidade se eu deixar de me aceitar, mas uma vez que essa ficha cai, ou você se aceita como é, ou você finge. Isso tem muito também. E em geral, quem finge demonstra. E a gente percebe. Mesmo que a pessoa... Não vamos criticar nem fazer fofoca, mas eu acho que todos conhecemos pessoas que é muito porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou não sei o quê, ou porque meu pai, porque não sei quem da minha família. Legal falar de alguém. Eu adoro falar que meu avô falava muitas línguas, aprendeu inclusive latim, ensinava francês para todos nós e foi o attachê da Madame Curie. Mas eu não falo isso em toda festa, em todo lugar e uso isso a cada 5 minutos. E eventualmente, para minhas alunas, em algum momento. Agora, conhecemos pessoas que falam muito, que precisam da atenção da audiência para esses aspectos e o tom de voz, o jeito como a pessoa fala, demonstra se tem alguma coisa por trás que não está indo tão bem com ela, que ela precise falar tanto de si mesma. E, em geral, pessoas felizes com quem são, que se aceitam como são, não precisam falar muito de si mesmas, escutam muito mais. E estamos aprendendo que vale muito mais a pena estar em nós e, eventualmente, quando nossa opinião for chamada, externar. E principalmente escutar, ouvir, estar presente, estar atento, né? Agora, opiniões diferentes sempre vão haver, né? E que mais? Que outra opinião a respeito? Que outra colocação ou algum outro exemplo? Meninas caladas, vamos lá. Estão refletindo? Sempre é bom e importante refletir, né? Mas veja só que interessante, já encontramos pelo menos 3 grandes diferenças entre alegria e felicidade, né? Alegria passageira, felicidade duradoura, alegrias de fora para dentro, acontecimentos que ocorrem e nos fazem sorrir e estar alegres, felicidade construído de dentro para fora, alegria que nos fazem exaltar, é muito mais light, muito mais externo, muito mais explosivo, e felicidade calma, tranquilidade, nos conecta com a nossa energia criadora, nos conecta com quem realmente somos. Porque com alegria é muito fácil, quem é bom ator, atriz, é muito fácil mascarar não aceitações e dores internas, com alegria, exuberância e tal. Quem nunca conheceu aquelas pessoas que são uau,
o centro da festa, aquelas que chegam e movimentam e agitam e todo mundo dá risada. E o dia a dia dela é bastante denso e às vezes até deprimente. Muitos artistas, às vezes, artistas plásticos, artistas de teatro, mas são grandes cômicos às vezes e que não levam uma vida tão feliz. Porque de repente, atrás de tudo que falam e fazem, querem esconder aspectos de si mesmo que não aceitam. Então, como essa diferença de que a felicidade, por essa aceitação real de quem somos, nos traz perto da nossa essência. E o mais interessante de tudo é que na felicidade é onde reside o poder. Porque é aí que conectamos com a nossa energia criadora. E a felicidade nos traz autoconfiança, a felicidade de nos aceitar tal e qual somos, inclusive nossas inadequações. Isso nos traz autoconfiança. Porque se eu sei que resvalo aqui e posso começar a me cuidar, para não tropeçar naquele aspecto, me deixa cada dia mais autoconfiante. Acho, Maria Antônia, gosto muito mais da alegria, Maria Antônia. A felicidade é muito grande. Eu acho que não devemos temer trabalhar, porque trabalho, viver e se transformar e viver o dia a dia, viver dá trabalho. E eu acho mais fácil colocar a energia do trabalho para construir algo sólido, né? Lembrando do Érico Rocha, um de meus mentores, com quem aprendo a colocar meu curso online, ele conta muito uma história de uma aldeia que precisava trazer água para a aldeia. E as pessoas tinham que estar trabalhando aí, trazendo balde a balde, cada dia, dependendo da quantidade de água que precisavam em suas casas. E pensavam, fazemos um aqueduto? Nossa, vai dar uma montanha de trabalho fazer o aqueduto. Só que, parando para pensar, você quer ter esse trabalho estressante a tua vida inteira, diariamente, estando jovem e velho, saudável ou doente, tendo que ir diariamente até o rio para pegar água e trazer para tua casa, a vida inteira? Ou vamos ter um trabalhão agora para construir o aqueduto, que depois vai facilitar muitíssimo, porque a água vai estar do nosso lado, não ter que descer a ribanceira do rio e subir. Está ali na fonte, no centro, perto de todas as casas. É o que eu digo às vezes até para Sharon. O cesto de roupa suja está ali do lado. Tirar a roupa e jogar no chão são 2 trabalhos. Jogou no chão, do chão tem que pegar e botar no cesto. Por que não joga direto no cesto? E se uma roupa está limpa, por que pegar da lavanderia e colocar em cima da cama? Pega da lavanderia e já coloca na gaveta onde vai guardar. É um trabalho só. Então,
Claro que todos gostamos da alegria. Eu amo carnaval, adoro dançar, adoro cantar, escutar música, fazer festa, mil alegrias, adoro. Mas me dou o trabalho de construir minha felicidade diariamente, pouquinho a pouquinho, e mantê-la desde que aprendi sobre isso. Porque mais e mais me volto para mim mesma, mais e mais cuido dos meus aspectos, principalmente os inadequados. Nunca gostamos de ser criticados, mas... E também vejo que o maior crítico, em geral, somos nós mesmas, né? Mas, nossa, quando eu aprendi através de meditar e refletir que sou perfeita como sou, incluindo minhas inadequações, e posso transformá-las, saiu um piano de cauda pesado das minhas costas. Tipo, uau! É tomar de uma forma diferente, de uma forma responsável, aquela fala de que somos humanos, todos podemos errar. Isso é certo, totalmente certo. Só que tem gente que toma de forma irresponsável, vai continuar errando e falando essa frase para se desculpar. Não leva a nada. Traz mais complicação para a vida. E eu quero descomplicar a minha. Eu quero que a minha seja cada dia mais leve, mais tranquila, mais feliz. Então, ok. Resvalamos? Bem, sou humana, posso me equivocar, mas agora olho de frente para essa resvalada e cuido em dobro, até me acostumar. Quando comecei a dirigir, nossa, era pedal demais, espelho demais, que coisa horrorosa, era... E hoje voltamos de novo àquela história que a gente conta muitas vezes, né? Hoje a gente entra no carro, liga o motor, chega e às vezes nem lembra por onde passou, porque já foi automático, com cuidado e da forma adequada, porque já virou hábito. Não deixemos de estar alegres. Não deixemos, permaneçamos com a habilidade de sorrir quando vemos alguém sorrindo, de sorrir quando damos um presente e alguém fica feliz, de sorrir e agradecer quando alguém nos dá um presente. Alegria, alegria, alegria. Claro! Alegria por comprar uma roupa nova, se colocar e uau, que legal! Alegria por escutar um obrigado, alegria por cortar o cabelo e ficou bom, alegria por ser convidada para uma festa ou sair para passear, alegria. Claro, vivamos as alegrias, mas mantenhamos, tá quase saindo o espanhol, mantenhamos-nos. Vamos manter nosso trabalho diário, gota por gota, grão por grão, de construir e fortificar nossa felicidade. E para isso acontecer, precisamos cada dia nos conhecer mais e mais, de forma clara e objetiva. Deixa eu ver aqui. Bem-vindo, Silvio. Silvio Fábio. A alegria eu tenho muita, felicidade ainda é moderada, ok? Cada um vai estar no ponto que estiver. Lembra? Não olhamos de lado,
não nos preocupamos com o desenvolvimento das outras pessoas. Vamos nos preocupar com o nosso passo a passo. E aí sim, nos alegrar a cada passo conquistado. E esse tijolinho de alegria fixar no nosso muro de felicidade, no nosso mastro central de felicidade. Chicotinho, não dá, Maria Antônia. Esse aí tem que queimar. Não. Precisamos realmente, vai ter um pouco mais de paciência. Eu tenho paciência com você. Você que tem que ter paciência com você mesma. Eu tenho toda a paciência do mundo com todo mundo. Só falo aquilo que escutei dos meus mestres e que faço para mim, né? Mas eu sei que cada um vai a seu passo. Agora, o mais importante é você ter paciência com você mesma. Marilene, você tinha saído e voltou? O que aconteceu? Entrou de novo. Vamos lá. A Regina tinha escrito aqui, comum, comediantes deprimidos e alguns cometem suicídio. Exatamente, né? Aquelas pessoas que externam demasiada alegria agitada e tudo, né? Então, voltamos à essência da questão. Para que possamos nos aceitar, para construir felicidade, temos que nos aceitar tal e qual somos. E para nos aceitar tal e qual somos, precisamos queimar o chicotinho do auto-julgamento, do julgamento, deixar de julgar os outros e deixar de nos julgar. Claro que às vezes a gente resvala e é tipo, mas isso tem que durar meio minuto. E aí ok. Objetivamente, o que eu falei que não devia ter falado? O que eu fiz que teria sido melhor não ter feito? E agora, o que é que eu posso fazer para consertar? Ou ao menos remediar? Ou se não tem conserto, aceitar e pedir perdão. É minha responsabilidade. E quando eu consigo isso, eu me aceito. E quando eu me aceito, ok, eu sou feliz. Eu construo minha felicidade. E cada dia mais cuido para tropeçar menos. Ou pelo menos tropeçar em coisas diferentes e não naquela mesma situação. Aquela já gato escaldado. Mas se amar, se querer, se gostar, saber que somos, assim como o universo é infinitamente abundante e as notícias são de escassez e em alguns lugares realmente tem escassez de água, de comida, do que for, mas abunda em outros lados que podemos mandar para lá, levar para lá. E se cada um de nós apoia com uma coisinha, o mundo inteiro estaria ausente de escassez. É só se ligar. Às vezes eu falo, tem esse programa de levar água potável naquelas cidades longe, lá da África. Talvez tenha um programa aqui no Brasil para levar água para alguma comunidade no sertão, no Nordeste. Ajudemos. Se cada um de nós apoia com alguma coisa, a abundância se distribui. E tanto quanto o mundo é abundante, o universo é abundante porque ele se recria diariamente. Nós
somos abundantes em energia e em possibilidade. O que a gente tem que mudar, assim como fala Tony Robbins, é o discurso. Porque aquilo que falamos e pensamos impregna na nossa mente. E aquilo que falamos e pensamos, mandamos para o universo. E o universo recebe aquilo que falamos e pensamos e nos devolve em dobro. E se eu falo e penso em reclamação, em desgraça, em coisa chata, e que eu não sou o suficiente, que eu sou pequena, que eu sou uma porcaria, que eu ainda não mudei, que é que o universo vai mandar para mim? Mais dificuldade, menos oportunidade, mudar o discurso. Se eu ainda não encontro uma frase ou uma palavra para colocar no lugar daquela negativa sobre mim, calo e afasto o pensamento. Sou pequena, mas grão de areia é mínimo. Precisa de trilhões para formar uma praia, mas cada um conta. Cada microgrão de areia conta para formar aquela praia. Então, eu, um cisco no universo, eu conto. Um cisco na minha família, mas eu conto com algo positivo. Olha para trás, olha do lado, avalia. Seguramente você faz coisas que os outros não estão fazendo e são benefício para a tua família, para o teu quarteirão, para a rua onde você mora, para a tua cidade. Sem dúvida. Então, cuidado. Para. Vai se auto-julgar? Para. Eu sou perfeita como sou. Eu já ensinei. Eu me amo. Eu basto. Eu posso. Eu quero. Eu consigo. Tapa o olho direito e falo olhando dentro do olho esquerdo. N vezes. Hermínia, errar é humano. É sinal de que ainda não aprendemos, mas se continuarmos repetindo os mesmos erros é porque não temos consciência de nós mesmos, isso. E não temos vontade de crescer. Perfeito! E oi, Janaína Mello. Bem-vinda, Janaína. Já estamos quase no final da live, mas essa live fica gravada para você poder assistir desde o início. E é bem isso mesmo, né? Errar é humano, seguir repetindo o erro não leva a nada e, em geral, em vez de nos levar à felicidade, vai nos levar a tristezas, decepções e problemas, né? Não conheço quem possa estar lotada de produzindo problemas o tempo todo. Vamos ver, porque eu continuo sendo feliz mesmo com problemas para resolver, mas busco que esses problemas não sejam produzidos por mim, sejam os problemas que ocorrem como tem que ocorrer na vida de todo mundo. E se eu produzo problema para mim por uma inadequação minha, é aquela questão. Se eu quero crescer, persisto no meu trabalho diário de me autoconhecer. E a meditação e a reflexão diária por poucos minutinhos te fazem entrar cada vez mais em contato contigo mesmo, com essa energia maravilhosa que está dentro, e sem palavras vamos nos conhecendo. No silêncio, na tranquilidade desse contato com a gente mesmo,
vamos nos conhecendo cada vez mais e assim vamos crescendo, assumindo nossa responsabilidade e deixando de criar problemas para nós, afiançando nossa felicidade, né? Ninguém fala de parar de ficar alegre pelas coisas externas. Continuemos esbanjando alegria, sentindo alegria, levando alegria, provocando alegria em quem possamos provocar, né? Dar um presente para alguém, levar alguém a um lugar que queria muito conhecer, escutar alguém que queira conversar, falar, fazer companhia, estar do lado. Levar felicidade, levar alegria para as pessoas, levar nossa felicidade quando entregamos alegria para os demais. As pessoas percebem nossa alegria, percebem e notam nossa energia. Podemos sentir quando as pessoas são realmente felizes com quem são e quando não são. E o primeiro passo para se autoconhecer, passar a se amar, se aceitar e construir sua felicidade é parar de se julgar e principalmente calar a autocrítica. Eu prefiro nem falar de autocrítica ou crítica positiva. Realmente cancela essa, porque a observação objetiva da nossa inadequação, para mim, nem é autocrítica. É uma observação objetiva do que eu fiz de inadequado e vou trabalhar para transformar. Então, o primeiro passo, queima o chicotinho, elimina a autocrítica, cala a autocrítica. Ai, eu sou sempre assim, por que eu ainda não aprendi isso? Nossa, será possível que eu sou a única que continua fazendo essa burrada? Alguém se vê nesse espelho? Cala, começa por fechar a boca. E o segundo passo, substitui. Você deu risada, Maria Antônia, mas é assim, né? Substitui as frases e palavras negativas por positivas. E eu também tive que aprender isso e treinar isso. Eu também fui assim. Será que só acontece comigo? Ai, vítimas da vida que éramos, né? Deixa eu ver aqui a Marilene. Quando comecei a fazer parte das aulas de treinamento mental, consegui olhar mais para dentro de mim, encontrar uma melhor forma de viver e resolver meus problemas. Exato! Exatamente! E isso vem de aceitar. Volto a lembrar aquela tua história com a sua irmã. Achei maravilhosa que você contou no dia que dividimos a live aqui em junho. Quero fazer mais lives com as minhas alunas e voltar a fazer outra com você, Marilene. Para dar mais risada ainda, Maria Antônia. É melhor rir. É melhor rir até das nossas inadequações, né? Saber dar risada das nossas inadequações. Mas Marilene aceitou que explodia, que era explosiva, agitada e muito. E foi muito interessante depois de alguns meses de estar meditando, se conhecendo, se enxergando, né? E começando a trabalhar as inadequações para superá-las,
para lidar com as emoções e superar as inadequações, né? Porque se a gente deixa que as emoções empurrem a gente, saímos atropelando tudo como pororoca, né? Arrancando árvore, choque. E quando administramos nossas emoções, porque acalmamos, nos centramos, entramos em contato conosco mesmo, nos vimos, adequação, inadequação, nos aceitamos como somos, podemos administrar até o dia em que estão em uma discussão, sem gritos, sem paulada, mas numa discussão onde uma não concordava com a outra. A irmã pergunta, ué, você não vai sair berrando? E a Marilene consegue virar para a irmã e falar, não. E a irmã assustou com a calma. Discutir não é necessariamente brigar e sair na paulada, mas é discordar, certo? Da opinião uma da outra. E estamos discutindo a situação. Não precisamos sair na explosão. E a Marilene enxergou que não precisa mais gritar. Ela pode encontrar uma outra maneira de expressar a opinião diferente dela, porque se aceitou como era, viu que não funcionava, pôde administrar a inadequação, mudar a forma de ser, e isso traz tranquilidade. E isso nos faz feliz, porque uau, eu dei esse passo por mim mesma. Isso é construir nossa felicidade. E aí vamos ver, uau, hoje agitou, né? Que bom, estão falando bastante, muito bem, e colocando uma nova forma de viver. Para mim é muito interessante, claro. E legal que realmente se nota a transformação quando os outros notam. É muito importante a gente notar a própria transformação, mas é altamente gratificante quando os outros percebem nossa transformação, né, Marilene? Cabem direitinho dentro de uma nova vida, exatamente. Vamos lá, Maria Antônia. Queimar o chicotinho, faz uma cerimônia. Eu me lembro, tem um museu muito lindo na Ciudad de México, que é o Museu del Niño. Ele é todo com brincadeiras para crianças e jovens de diferentes idades. E tem um monstro dos pesadelos, que é uma máquina em formato de um monstro, e ela pica papel e depois dentro dela esquenta e aparece um vídeo de chamas, como que queimando o papel que entrou. E o papel é que esse monstro, ele é um monstro, come pesadelos, come medos, come inadequações. Então tem uma mesa em frente com lápis e papel, e a colocação da facilitadora desse brinquedo é para as crianças. Olha, se você tem algum medo, desenhe esse medo e coloca na boca do monstro, ele vai comer e queimar esse medo, para esse medo desaparecer. Se você faz alguma coisa que sabe que não deve fazer, desenha isso e põe na boca do monstro, que ele vai comer essa sua inadequação, queimar, e daí pra frente nunca mais você vai fazer isso, vai fazer o que deve ser feito. Sempre colocando no geral, porque cada um sabe da própria pedra em seu sapato, inclusive criança, cada uma sabe exatamente do que se está falando, certo? Porque é dentro dela que ela sente. Cada um sabe aonde dói seu pé, né?
E é muito interessante. Vamos desenhar a vergonha que eu tenho de mim mesma. Qual aspecto meu que me dá vergonha? Qual aspecto meu que me dá raiva, que me dá vontade de me chicotear? Só que aí eu vou desenhar esse aspecto, os aspectos que dão vergonha. Faça 3, 4, 5, 6 desenhos. Desenho o chicote também e queimo tudo. Boto para queimar. Não vai queimar a casa, mas põe para queimar. Acende lá o fogão e joga na pia e água em cima para não botar fogo na casa. Mas faz queimar, virou cinza, joga no lixo. Muito importante. E daqui para frente, tá? Esse aspecto meu me faz sentir vergonha, mas agora eu vou rir dele. Porque eu vou aceitar que eu faço isso. E como eu aceito, eu vejo que eu faço isso, eu posso transformar, mudar, deixar de fazer. Se eu quero, eu consigo. Eu quero, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Muda a fala, muda o discurso. Viva Tony Robbins! Maravilhoso! Ontem, um evento dele para mais de 500 mil mulheres em mais de 157 países no mundo. E esse senhor trabalha exatamente todos os aspectos importantes da filosofia budista, sem falar de budismo, mas também ensina meditação e visualização. E mora na Califórnia, aonde estão os melhores centros do budismo tibetano, do Dalai Lama. Foi muito interessante ontem assistir, porque eu falava, uau, isso é budismo tibetano 101, é psicologia budista 101, primeiro curso. Mas vamos lá, queridos. Posso dizer que sou mais feliz, exatamente, Marilene. Quanto mais nos conhecemos, mais construímos nossa felicidade. Quanto mais aceitamos nossas qualidades e nossas inadequações, mais felizes somos. Imagina um artista plástico que é obrigado a fazer medicina ou engenharia ou direito, porque o pai tem muita história assim, né? Tem um escritório e quer que ele vá trabalhar. E aí? Não aceitar as próprias qualidades e não trabalhar por elas também te deixa triste e não te faz feliz. Temos os dois lados: desenvolver nossas qualidades, transformar nossas inadequações, aceitando ambas, vivendo de acordo a elas, nos aceitando tal como somos, máquina perfeita que não precisa enfiar o dedo na tomada para recarregar, se recarrega sozinha. Máquinas perfeitas somos, de energia pura, inteligente, maravilhosa, que nos colocou nesse mundo para nos desafiar, eu acredito nisso, para crescer espiritualmente, nos desafiando a construir nossa felicidade apesar das dificuldades. Lição de casa, refletir sobre isso. Claro que consegue, Maria Antônia. Com certeza, todos nós conseguimos quando queremos e decidimos e treinamos, certo? Alimentando nossa mente como alimentamos nosso estômago.
Treinamos diariamente. Um certo trabalho vai dar, como construir o aqueduto. Depois a água vai fluir em abundância e com tranquilidade. Pois mãos à obra. Começa o trabalho já, agora, carregando pedrinha por pedrinha do seu desenvolvimento. Gente, uma boa noite para todas vocês. Grata pela presença, pela participação. Amei. E logo nos vemos na próxima quinta-feira. Elô Ramalho meditando com Elô, meditando com vocês. Mua! Tchau, Regina, obrigada, gratidão imensa a todas vocês. Amor, que bom, Regina Mastini. Boa noite, Regina Sischini, Maria Antônia. Boa noite todas, Hermínia. Um passinho de cada vez e sempre em frente. Exatamente, Hermínia. Muito bem. Gratidão, Marilene. E vamos seguir construindo nossa felicidade. Um beijo grande para vocês. Tchau e boa noite.